Olá, boa noite. Boa noite, André. Vamos começar a nossa live com a Adriana. Eu estou esperando ela entrar aqui para a gente conectar. Boa noite para quem está chegando. Não é? Vamos ver se já vai entrar. Vamos começar, então, nossa live. Aguardando aqui a Andrea, a Adriana, perdão. A Andrea é a que está assistindo. A Adriana sim entrou agora. Ela vai. Deixa eu chamá-la. Já foi convidada, Adriana. Já lhe mandei o convite. Aí, agora vamos entrar. A Adriana não pôde participar. Ué, vamos lá, de novo. Já vamos entrar, hein? Começando então. Olá! Olá, boa noite. Satisfação! Oi, Tudo bom? tudo bem? Melhor agora falando contigo. Que honra receber você Nossa, aqui. imagine, muito obrigada pelo convite. Bem, Você então sabe? eu acho que Sim. eu vou falar como é que o lugar aqui, o ambiente aqui que eu tô. É, Eu tô aqui atrás de mim aqui tem um piano que é o meu quarto de estudos aqui. E eu já vou também até me descrever para a gente já começar o nosso papo e, e conversar, não é? Então, sim. minha descrição é isso. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos encaracolados. Os meus cabelos eles são grisalhos, né? E, e vamos ver, eu tô deixando eles naturais aí, achados já faz um tempo. Então é isso, eu tenho sobrancelhas castanhas, meus olhos são arredondados, são castanhos. Eu estou sem batom, estou de brincos, uns brincos grandes assim também, que eu gosto muito. E eu gosto Bacana. muito, ele é tipo é um artesanato, sabe? Essa folha seca, né? Folha seca. Eu acho Aham. isso muito bonito. Eu gosto muito de artesanato, sou fascinada por artesanato. Eu acho muito bacana também, gosto muito. Só não sei fazer, mas eu gosto muito de É, ver a eu obra. tenho, eu tenho descendência de índios na minha família, Né? então eu gosto muito de me enfeitar. Eu gosto muito de ficar enfeitado. Como? Ah, que bacana. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe que eu descobri você, um pouco da sua história, esses dias no Facebook, embora eu acredite que você já esteja há algum tempo no Facebook, mas é muita gente, e aí às vezes as pessoas ficam inconformadas. Como que você não sabe de mim? Eu estou lá no seu Facebook há tanto tempo, mas quando eu junto muita gente no Facebook, a gente acaba desapercebendo de outras pessoas. E esses dias que eu acabei, já tinha visto seu nome lá, mas esses dias que eu
vi um pouco da sua história lá. Você é Legal, cantora profissional, musicista, professora é de isso, música, é mãe de exatamente. autista. Mãe de É, autista, isso. nossa, existe algum problema na ordem aí? Você prefere dizer primeiro que é mãe de Não, autista e não, depois as tá outras logo coisas? certo. É tudo junto. E vou logo te falar, Eliseu, você não sabia quem era eu, mas eu já sei quem é você. Ah, meu Deus. Porque eu já vinha, Mas, mas, eu já tenho mas como você é mais acompanhado seus importante que eu? posts. Eu gosto Oi? muito dos seus posts. Eu gosto muito dos seus posts. Eu fico muito feliz até que é tão bacana ouvir isso que você falou, né? Eu acho que eu nunca nem tinha pensado. É, Essa, mas eu essa gosto coisa que mesmo. você Eu falou, acompanho você desculpa, por causa da Delfina. oi? Eu o conheci através da Deusina Lopes, É mesmo. que é uma companheira de luta, que vocês são amigos em comuns. Também conheci Deusina esse ano. A gente se conheceu principalmente porque a gente luta contra o decreto da exclusão, né? O decreto 10.502, e aí a gente iniciou nossa luta aí. E desde então eu acompanho a Deusina e tal, e tenho lido as suas reflexões a respeito do autismo severo, do autismo adulto, na fase adulta, as questões dos cuidados da família, né? Os assuntos que você traz que são fortes, sérios, e a realidade, né, do nosso Brasil mesmo de autistas, né? A maioria, Sim, com a certeza. grande maioria real dos autistas do nosso Brasil vivem essa realidade, né? E outras realidades também, que são realidades ainda mais duras, porque é, embora sejam processos de desenvolvimento atípico, exige cuidados fortes e extremos, e alguns não possuem isso, né, da própria família. É uma família que também não tem. Ela está muito, não só desamparada no que diz respeito a apoios, como a gente não tem troca de turnos, né? Só a troca de turnos é importante, né? Quando você não tem essa troca de turnos para ter o descanso, para poder aliviar algumas preocupações, refazer energia e tal, você ainda tem uma família ainda mais suscetível e um indivíduo aí, né? Que é uma pessoa que é muito além do indivíduo, né? É o próprio direito de ser, de estar, de conseguir. Ainda tem uma pessoa que fica com os seus direitos ainda mais, como poderia falar, eu não sei nem se eu sei achar a palavra exata, por exemplo. Eu ouvi uma live ontem de uma mestra minha, chamada Rosane Lowenthal, e ela é uma mãe de um adulto com síndrome de Down. Ela foi uma das pessoas que iniciou o movimento da inclusão escolar no Brasil, sabe? Como que é o E nome da pessoa, perdão? Rosane Lowenthal. E Rosane? ontem, Lowenthal, é Eu chato o nome conheço dela. ela. Eu Rosane conheço ela. Lowenthal, maravilhosa, Conheço foi ela. presidente da Federação Brasileira de Down, e ela é uma grande especialista na área do autismo. Uma dos Eu maiores nomes conheço ela. no Brasil. Ela, eu tenho a sorte do Vitor fazer tratamento no centro especializado onde ela é coordenadora do centro, né? E ela falou uma coisa que é muito importante, né? Ela falou a respeito do direito do direito da pessoa autista ter o direito a ser feliz, o direito a ter tristeza, né? O direito a viver as suas dores, o direito a viver os seus processos todos, né? E nesse desamparo social que a gente vive, o que significa isso em matéria de direitos, né? O que é você não ter direito à sua tristeza, por exemplo? Então vamos pensar em famílias aonde o diagnóstico ele é um diagnóstico fatalista, né? Nós temos famílias aonde e uma geração, né, Eliseu? Uma geração de autistas, por exemplo, que seriam autistas da minha idade, ou mais velhos que eu, 50, 60, 70 anos, que foi uma geração que, de certa forma, tiveram um diagnóstico fatalista. Então, você é autista, então você agora, a sua vida vai ser essa vida. É essa a vida, adoentada, né? E adoentada, e ela vai se tornando mais adoentada.
essa é a grande verdade, e entre todos esses estímulos ou não estímulos, o autismo também configura seus mistérios, né? A gente tem histórias, por exemplo, eu estava hoje saindo e voltando, conversando com uma amiga minha, a filha dela é autista severa, uma menina que eu conheço há muitos anos, é a amiguinha do Vitor, foi a primeira amiga minha, né, nesse universo do autismo, e é uma irmã que eu tenho, e a filha dela é uma autista severa, muito severa, e a filha dela, ela sempre uma mulher que lutou muito, ela foi estudada pelo Hospital das Clínicas, sabe? Até tamanha particularidade é o autismo dessa menina, né? Entre outras questões genéticas também que estão envolvidas, mas ela foi estimulada a tudo. E através dos serviços públicos, através da luta da mãe, botando gente no pau e tudo mais também, sabe? E ela tem um autismo muito severo, né? Mas então, aonde eu quero chegar com isso? Voltando para isso, a questão não é só a questão do estímulo, mas é como a gente segue o processo de dar o direito à existência, a ser e estar da população autista. Então, voltando a esse direito de você ter o direito de sofrer uma tristeza, aonde que o Rosane colocou um relato muito forte na live, que eu vou publicar no Facebook, porque é uma aula de 2 horas. É uma aula sobre direito, é uma aula sobre inclusão, é uma aula sobre autismo com autista oralizado, né? Que fala muito bem sobre a questão dele e tal. E ele também tem dupla especialidade, porque ele tem superdotação. E a coisa mais extraordinária, por exemplo, coisa extraordinária que ele fala, né? Ele abre a conversa dele falando que ele teve 3.000 convulsões ao longo da vida dele. Olha, ele contabilizou todas as convulsões que ele já teve, né? E ele contou histórias sérias e importantes desse processo do que se configura um comportamento completamente diferente do comportamento social, e que pode vir a ser um transtorno no sentido, uma coisa onde a pessoa sofra a ferro e fogo o ferir da sua dignidade. Por exemplo, ele relata nisso, eu vou publicar no YouTube, eu vou replicar. Ele foi fazer uma viagem internacional para estudar, e ele teve uma crise, né? Uma crise compulsiva, e nessa crise compulsiva também, que é a crise que ele teve, ele começou a falar muito alto no aeroporto internacional. Bom, conclusão, ele apanhou da polícia internacional, né? Ele ficou preso por X período ali, porque ele não conseguia voltar, realmente, não conseguia. Ele foi encaminhado para um hospital, veja isso tudo, né? Ele entrou no país, assim, ele entrou no país sem o carimbo do passaporte, os caras, tipo, prenderam ele, sabe? É como ninguém sabia que ele tinha entrado no país. Veja nisso. Se ele tivesse morrido ali, ele poderia ter morrido ali sem ninguém nem saber, sabe? Então, coisas assim. E que traz aonde ele chega nisso, que a pergunta que ele faz é o que a gente fala entre essas diferenças entre um autismo leve, né? A implicação da vida, né? Do direito à vida, dos espaços, do respeito às suas necessidades. Aí, voltando para onde a Rosane colocou a questão relacionada ao direito à tristeza, que é aí que eu quero chegar, porque é onde eu quero chegar no apoio à família, e onde eu quero chegar onde nós estamos, não sei se eu consigo até pensar, mas verdadeiramente dando condição de dignidade às nossas famílias, mas em primeiro aos nossos autistas. Veja a profundidade disso que ela relatou. Um rapaz autista perdeu o pai nessa pandemia de Covid. E a mãe. O rapaz autista, a mãe, não consegue conversar esse diálogo do luto, da perda do pai com o filho autista. Ela esconde o falecimento do pai. A questão é jamais, hipótese alguma, a gente fazer juízo de valor dessa mãe, dessa maternidade. A gente não está falando disso. A gente está falando que nós somos uma geração, a minha, a sua,
e outras que crescemos para acreditar que o diagnóstico do autista é um diagnóstico fatalista. Ou seja, e que se fosse fatalista, né? Se fosse fatalista, que a gente aprenda a viver por esse período de tempo da forma mais plena possível, entende? Garantindo as oportunidades. Olha outra coisa que me traz, que eu fico, minha cabeça, o problema talvez na minha cabeça é que eu fico conectando tudo numa única coisa. Todas as vezes que me chegam os relatos e as histórias que a gente também está vivendo, as nossas dores aqui, nossos reaprendizados nessa pandemia, né? Foram muitas coisas que a gente também não perdemos nosso trabalho, graças a Deus, muito menos nossa moradia, ninguém da nossa família, todo mundo com saúde, todo mundo, mas nos processos de outras coisas que nós estávamos nos engajando, tudo foi realmente muito modificado, muito mais transformado, mas de todas essas conexões das histórias que nossas famílias vão tendo, vão fazendo, a única coisa que é o grande alicerce do que vai fazer com que a gente continue a acreditar no presente, construindo o futuro no presente, são os direitos. São os nossos direitos. E eles são os direitos do qual a gente jamais, em hipótese alguma, pode abrir mão. Eu, nesse processo, eu acho que o que eu consegui perceber foi isso. E é muito duro, porque você tem que ocupar um lugar ali de mediação para você conseguir dizer que você tem esses direitos, né? Dar esse espaço, e você tem que ter a força de lutar contra o que for, ou ir avante para garantir o que precisa. Isso demanda uma estrutura muito forte, né? Porque às vezes você nem é uma família, até estava falando isso outro dia, às vezes você nem tem esse perfil na família. Não é uma família que tem um perfil cuidador, né? A família com a própria cultura que a família exerce esse direito, né? A gente responsabilizar. Eu penso que a família, o Estatuto da Criança e do Adolescente garante o direito fundamental da criança em tudo, nos direitos principais, direito à educação, direito à saúde, à dignidade humana, né? E o direito da dignidade humana, ela se constitui, inclusive, no direito da busca da felicidade, né? Também, que coisa, né? Como direito, a felicidade como direito, né? Você ter o direito a ser feliz. Então, quando você tem uma coisa que vai ferindo esses princípios ou te impede de ter essa felicidade, né? Você tem que achar uma forma de burlar esse caminho que lhe é imposto ali. E você tem vários tipos de família. Você tem famílias que a obrigação dela parental é garantir esses direitos fundamentais, né? Da dignidade humana, da educação, da saúde. Então, ela tem esse cumprimento legal para além do amor familiar, né? Do amor parental, né? E do acolhimento, do respeito. Mas você tem famílias que não têm o perfil do cuidador, né? Famílias que têm um perfil realmente de que não só... Porque não é o perfil. Tem gente que é muito difícil para cuidar de outras pessoas. Tem muita dificuldade por vários problemas. Pode ser um problema fisiológico, um problema emocional e tal. Então, o treinamento parental é uma coisa que faz parte do processo, porque é você aprender um corpo diferente, né? É você aprender o manejo diferente, é você aprender uma estrutura orgânica que é diferente da sua, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é a responsabilidade total para esse desenvolvimento ser algo que você, Eliseu, tem que fazer. Ou você, Eliseu, tem que lidar. Ou você, Eliseu, tem que 24 horas por dia ser o cuidador pleno e absoluto, né? Não é. Não é, não vai ser. Né? Não é, não vai ser. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Falar.
Eu falei Não, bastante. eu quero mais Eu, que você fale. Deixa eu te dizer uma coisa, você começou falando sobre o direito dos autistas a ter sentimentos comuns a ser humano, né? Porque a gente fala muito sobre características dos autistas, mas nos próprios autistas existem características comuns de seres humanos, inclusive os sentimentos de alegria, tristeza, calmaria, raiva, amor, ódio, tem tudo isso. E aí, você me falou agora há pouco de um caso de um autista que perdeu o pai, né? E a mãe não queria falar que perdeu o pai. E eu recebi esses dias, ontem, o pedido de ajuda de um amigo lá de Minas. A esposa dele faleceu de Covid, ele tem um filho autista. A esposa faleceu de Covid esses dias, a semana passada. E aí, como ela era minha amiga do Facebook, ela sempre falava de mim em casa e tal. Eu acredito até que falava bem, que ele me procurou. E aí ele estava muito perdido em relação ao menino, sem saber o que fazer, e estava chorando muito por ter perdido a esposa, né? Então, ele me disse uma nossa, coisa, ele me disse uma coisa assim que ele procura não chorar perto do menino para ele não perceber. E eu acho assim que o autista também deve saber que a gente chora, que a gente tem tristeza, tem alegria. Eu não posso me apresentar ao meu filho eu acho somente o tempo que todo bem. é muito sério isso que você fala, é muito profundo, e é a realidade, literalmente a realidade da família brasileira. A gente tem uma ideia. Olha um dado que faz referência a isso. Vê se você acompanha onde eu quero falar e quem estiver assistindo a gente. Nessa mesma live, a promotora pública, que é a pessoa que fez a recepção da live, a doutora Sandra Massoudi, ela traz um dado de que 90% da população com deficiência ela não está incluída. 90%. Aí a gente volta, então, dentro desse dado, dentro dessa realidade que essa família vive, do seu amigo, que é muita tristeza profunda, né? A família que perde uma mãe, né? Um menino, uma criança, um pai que perde a mãe. Isso é uma coisa, né? Deixa eu só te dizer uma coisa rapidinho, e não vou te cortar, não. Ele Uhum. acabou de dizer, é o Anderson Souza, ele está aqui na live com a gente, essa pessoa que eu acabei de dizer, o Olá, meu. pai do autista. Sinto muito. É, Sim. é o Anderson Souza. Pois é, a gente está falando exatamente de uma situação, Anderson, aonde então a gente vai falar de uma coisa agora de um fórum muito íntimo, né, do qual você está passando. Não era você o assunto em si, na verdade, assim, mas a sua história é uma história que acontece com outras famílias, e a gente estava falando justamente sobre o direito à tristeza. Eu Sim, ontem ouvi uma live, Anderson, para te contextualizar, que de uma das maiores especialistas em de autismo que a gente tem no Brasil, mãe de um rapaz com deficiência intelectual, um adulto, uma pessoa que tem um comprometimento social muito forte, uma grande especialista em autismo, e ela conversando sobre o direito dos sentimentos, né? A gente foi uma sociedade realmente constituída, nós mesmos, que eu tenho 44 anos, quer dizer, eu não sei exatamente a sua idade, mas já tem. 46. Exato, então. Que a gente aprendeu que o autismo, e entre outras deficiências, são deficiências das quais elas nos demandam um mistério muito grande, né? Nessa busca de entender como funciona, de compreender esse cérebro, né? Os sinais através do comportamento, os sinais através da comunicação, é um outro corpo, um outro organismo que trabalha completamente diferente do que a gente está habituado, vamos dizer, a se relacionar. Então, isso nos implica muitas dúvidas e nos implica também acreditar, muitas vezes, que não existe a compreensão, talvez, exata do que está acontecendo por parte deles em determinadas situações.
Isso implica dores profundas, porque a gente está colocando justamente sim isso. O autista tem o direito a ter a tristeza, a viver o luto. O autista tem o direito a ficar nervoso numa situação de insegurança, ele tem o direito a dar risada, ele tem o direito a... O meu filho, outro dia, falando sobre inclusão escolar, eu fiquei pensando, conversando sobre isso, eu falei, o Vitor, é muito severo essa questão da pessoa com deficiência intelectual, ela não pode nunca não estar no 100% dela, né? Ela está na escola, ele sempre tem que se provar como o melhor, 100% melhor. A gente que é típico, e na verdade acha que é típico, né? Porque ninguém é verdadeiramente, a gente tem um padrão aí, mas se a gente procurar, a gente vai descobrir que tem corpos mais diversos, né? Ainda, né? Do que a gente pensa, mas nesse processo, ele sempre tinha que estar 100%. Se ele tivesse qualquer tipo de oscilação, a gente dá, como a gente fala, a gente dá os nossos pulos, né? Assim que se diz. Então, quando a gente vai dando nossos pulos sociais aí, né? As adaptações, quando a gente não está num dia muito legal e tal. A pessoa autista não tem, se ela tiver essa postura, ela de dar, de tentar, ela não tem essa possibilidade, né? Ela é muito aquilo que o corpo dela está dizendo que é, né? Ela é muito aquilo que ela está sentindo ali, ela expressa aquilo. E a expressão dessas coisas é menos aceitável aos olhos da sociedade, vamos assim dizer, né? Ou aos olhos do comportamento, pode implicar em outros comportamentos também. Então, é sempre no 100% do equilíbrio, né? Então, dentro desse mesmo parâmetro, a gente estava falando sobre o direito à tristeza. E a história que exatamente que eu estava colocando para o Eliseu antes da sua entrada na live era de que uma mãe teve o marido faleceu e o menino, o rapaz, com autismo, a mãe não quer contar do luto, né? Não quer falar que o pai faleceu. E o rapaz está vendo que o pai não está em casa, ele sabia que o pai estava adoentado. Então, e de repente ele também viu o pai no necrotério, né? Também. E ele não consegue, ele não tem com quem dividir, né? Trocar, dividir essa perda, dividir esse luto. Então, eu acho que é trazer, Anderson, essa superação nossa, né? Porque os nossos filhos têm o direito a terem as tristezas deles e a gente e ele precisa sentir essa dor, né? Quando saber que ele tem você, por exemplo, a vocês a compartilharem essa dor dessa ausência, porque isso vai ser uma superação muito difícil, muito dura, é uma vida diferente, completamente diferente. Então, é muito importante aqui, acredito eu, procurar também a ajuda de profissionais nesse processo, de profissionais que têm experiência na questão do luto, na escola, onde o seu filho tiver, você tem como procurar assistência social e a assistência social encaminhar vocês para um acolhimento, que é muito importante. É muito importante que você não sinta que você não está acolhido e você também tem direito a esse acolhimento, sabe? Seu filho tem direito a esse processo também. Então, você não dá para segurar essa sozinho, realmente. É muito triste, é muito doloroso, não mensuro uma dor como essa, mas eu poderia falar o que eu faria, sabe? Se fosse eu. Se eu fosse pai e eu perdesse a minha companheira e a mãe do meu filho, eu jamais deixaria de falar para ele ao modo que ele tem que saber, como uma criança que a gente vai acolher, porque a nossa função é essa, é acolher mais do que nos consolarmos com, né? Mas é isso, eu desejo verdadeiramente que vocês consigam superar esse momento de muita... Vocês vão superar essa, porque vocês têm uma vida, seu filho tem uma vida muito boa, está pela frente, vocês também. Então, é isso, vocês vão seguir, mas é importante saber que você tem como procurar, talvez, esses acolhimentos também, fora do seu círculo só de amizades, mas dentro de uma perspectiva também de direitos, né? E pode ser, talvez, acionado pela própria educação, por exemplo, também. É verdade, com certeza.
Entendi. Ah, desculpa, Tá me ouvindo? não ouvi tua pergunta, por gentileza. Sim, então, você falou sobre o autista leve, moderado e severo, se eu não estiver equivocado. E parece que você consegue ver essa divisão, enquanto que há muitas pessoas, inclusive no meio do autismo, não gosta, fala que não, que autismo, autista é tudo igual, e não existe isso, leve, moderado, severo. Não, não, não. Isso não é, isso é uma, como eu não, não me entendam no modo pejorativo, tá? Por favor. Mas isso é ignorância técnica. Ignorância técnica. A gente tem o DSM, que por enquanto é aonde vai dar o manual de diagnósticos, né? A gente tem que considerar que é um transtorno do neurodesenvolvimento, de causa neurobiológica, né? Então, tem fatores ambientais. Os fatores ambientais é tudo aquilo que não está relacionado diretamente à questão genética especificamente, mas os fatores externos, por exemplo, uma gravidez com mais problemas, às vezes a idade do pai, a idade da mãe, ou outros fatores, né, também de risco. Existem muitos estudos a respeito disso. E a gente tem os níveis de suporte, né? Talvez as pessoas reclamem da utilização do termo leve, moderado e grave. Mas o que configura essa nomenclatura é o que configurava antes de 2013, do DSM-5, né? A nomenclatura era essa, e ela partia também de uma outra perspectiva também. Então, ainda era tratado dessa forma, né? Leve, moderado e severo. E o que seria, né, na verdade, popularmente, vamos falando assim, por que hoje a gente fala dos níveis de apoio? Porque até há um tempo atrás, entendia-se, por exemplo, que os autistas que são não moralizados, né, por exemplo, seriam os autistas mais severos, né? Quando se conseguiu, quando foi tendo uma ampliação desse reconhecimento do diagnóstico, de entender o que seria um autismo leve, o que seria um autismo nível 1 de suporte, ou nível 2 de suporte, você foi refinando essa percepção acerca das necessidades de apoio daquele indivíduo. Então, um nível de suporte, jamais, né, a gente vai poder falar melhor do que um nível de suporte, né? A gente que não é autista, né, no meu caso que não sou, né, para falar sobre como é o corpo, o organismo dele, mas os ajustes que ele precisa fazer são arranjos do qual ele tem mais autonomia. Não significa que ele dê menos sofrimento ou não, mas ele consegue ter mais autonomia sobre os ajustes, né? Então, por exemplo, um ajuste que é necessário, por exemplo, para pessoas autistas nível 1, que estão no mercado de trabalho, por exemplo, um estudante, ele tem como ter mais tempo, por exemplo, para a entrega de um determinado trabalho, de uma demanda específica, porque não é porque o cara é café com leite, não, porque tenha demandas específicas, às vezes, da organização, da função, da estrutura, das demandas da qual ele vai lidando ali, né? Então, ele tem as intempéries também das questões, das questões sensoriais, então se ele tiver alguma desregulação sensorial nesse processo, ele pode ficar um dia de cama, 2 de cama, alguns têm comorbidades associadas, então você tem essas variações, né? Então, às vezes, esses ritmos, eles têm que ser diminuídos, né? Então, alguns prazos. Então, por exemplo, esse é um dos direitos, tá? Estamos pensando falando sobre a vida adulta, uma coisa prática, assim, né? Como isso aplicaria. Um trabalho da escola, você, sei lá, você pode ter X tempo maior, né? E etc e tal. Por exemplo, o nível 2 de suporte, bem como configura o Vitor, assim, né? O Vitor foi um menino que teve mais novo, ele precisou de um apoio muito grande, ele teve questões, eu poderia com certeza falar que eram de severidade mesmo, de um nível 3 de suporte, e questões comportamentais, questões fisiológicas,
outras questões que traziam para ele muita complicação mesmo, né? No acesso, então, nas coisas todas, no cotidiano, ele sofria, ele tinha um sofrimento, né? Sobre essas questões. E hoje já é o nível 2 de suporte, ou seja, o Vitor já consegue se comunicar, expressar melhor o que ele sente, não só pela questão da oralização, mas ele se faz compreender verdadeiramente sobre o que ele sente, porque a questão da oralização também, se você consegue se comunicar de uma outra forma, a questão da oralização não é mais um implicador do seu nível de severidade, você entendeu? Mas ela diz respeito ao seu grau de suporte, ao suporte que você diz, né? Então, por exemplo, você tem um suporte, é uma ferramenta com a qual você consegue se comunicar, você consegue se expressar, você está com um melhor controle, seu corpo está mais autorregulado, você consegue estar com as suas demandas, quando você tem alguma coisa que sai do lugar, você já sabe como também se proteger melhor, você já sabe como você tem que se resguardar, né? Eu conheço tem pessoas, por exemplo, o Vitor, quando a demanda dele está pesada, eu já percebi que ele se fecha no escuro para se equilibrar, ele fica horas no escuro. Eu, alguns anos atrás, poderia achar que isso não era uma coisa boa, sabe? Não sei o quê. Não, acende a luz, filho, põe uma luzinha, vem, fica pra cá, filho, não quer ficar na sala, sabe? Tipo, alguns anos eu poderia ficar fazendo isso, e quando ele está se autorregulando verdadeiramente, o que eu cuido é de saber se isso está acontecendo. Eu falo, filho, você está bem? Precisa de alguma coisa? Precisa de alguma ajuda? Que ajuda? Você está bem? Está tudo legal aí? Então, olho a tela do computador, falo para ele, ó, cuidado aí para não deixar essa luz muito forte, você forçar os seus olhos, se afasta um pouco. Mas ele está na cabana dele, ele faz a cabana dele lá e ele precisa dessa autorregulação. Você vê que é um monitoramento, né? Talvez em outro tempo eu não tivesse essa percepção, né? Então, essa questão é isso. Eu acho que a gente tem vivido um momento também onde o autismo tem sido também um grande espaço de, como eu vou falar, como se muitas pessoas se veem características autísticas, né? A gente também vive um momento assim, né? Em adultos e tal. Mas a gente tem uma questão também que muitas características autísticas são características também de outras esferas da área de transtornos, tá? Da saúde mental, outras. E a gente também vive esse momento onde muitas dessas características podem estar em outros transtornos, mas não são autismo. E a gente vive de um momento Desculpa. onde todo mundo fica um pouco com essa confusão, sabe, Eliseu, o que eu quero dizer? Aí não entraria, você está dizendo, características autistas, mas na realidade a pessoa não é autista, não entraria lá o FA, né, o fenótipo ampliado do autismo, é mais ou menos isso? Na verdade, não é, porque você, na questão do diagnóstico, ele tem critérios também que são bem rígidos para você fazer a análise, né? Você tem as questões sensoriais, você tem também que é uma avaliação muito forte, você tem a questão de o que é você ter um déficit de socialização, né? O que é verdadeiramente isso? O que é um déficit na área da comunicação? Ou uma outra forma de você estabelecer a comunicação, a sua relação de interação com o mundo, sobre todos os aspectos, não só na interação nossa, da forma de compreender, mas na forma de você interpretar as situações que o mundo te coloca. Você entende? Você tem lá uma interpretação da forma com que o mundo te coloca. Como é que você interage com essa compreensão? A Carol Souza, que é essa autista, você acompanha ela aqui no Instagram, Carol Souza? Sim, sim. Então, eu tenho conhecido ela recentemente, a conheci assim, né, pelo Instagram. E ela fala muito sobre essa questão, como que isso quando ela vai fazendo as defesas dela, né? Como que essa característica autística implica nela de uma forma que e que depois que ela passou a ter um entendimento, um domínio, entendimento não, mas uma aplicabilidade melhor da linguagem escrita,
ela falou uma vez, isso foi muito impactante para mim, sobre como que ela, a conexão com ela sobre a questão da percepção da realidade do mundo, como que você vive isso, como é que isso se deu para ela de uma forma completamente diferente. Ela falou, não é que eu vivia apartada, assim, não tinha noção, mas é como se eu não tivesse essa noção mais concreta das coisas, da forma como que eu tenho. E outro autista, esses dias eu também estava ouvindo uma live dele, que é esse rapaz que é dessa live que eu estou comentando, que eu vou compartilhar, com a doutora Sandra Massoud, que é esse rapaz que contou que contabilizou 3.000, suas 3.000 convulsões. Ele também ele falou também alguma coisa muito semelhante a essa questão, né? Dessa percepção mais apurada depois de um processo mais apurada das relações humanas, da compreensão da intenção do outro, depois também de um processo já mais aprimorado, assim, ou mais apropriado dele com relação à linguagem, né? Então, você tem questões ali, por exemplo, específicas de características autísticas, vamos assim dizer, né? Que são muito, que podem trazer conclusões, eu acho, aí, na perspectiva de autodiagnóstico, por exemplo, na fase adulta, né? Então, principalmente nessa perspectiva, e outras coisas que implicam num falso diagnóstico, que na verdade, que seria a ausência dele, desculpe, né? A ausência do diagnóstico. A gente tem mulheres, muitas mulheres, né, autistas leves, né, ao nível 1 de suporte, que ainda não tem diagnóstico, e a mulher já, o autismo se manifesta de forma diferente, tem as questões sociais que estão envolvidas também nesses aspectos, nas próprias pesquisas, né, tem envolvido essas questões também sociais, né, da mulher e tal, como que se implica também nesse reconhecer dessas características, mas, no geral, também na mulher, o autismo também tem uma outra forma de manifestar as particularidades, né? Então, você também tem essa outra área aí acontecendo, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento na qual, e principalmente por conta das redes sociais, na qual essas informações estão percorrendo de forma muito rápida. E elas percorrem de forma muito rápida, o que é muito importante, mas elas também levam com elas uma superficialidade nas discussões, sabe, lembra aquela brincadeira do telefone sem fio? Você vai falando uma coisa pro outro, chega do outro lá que não quer dizer nada daquilo. É meio Sim. assim também. Então, eu acho que são todas essas ponderações que quando a gente vai conversar ou vai falar na perspectiva de dar uma capacitação, assim, vai fazer uma live, vai falar sobre diagnóstico, ou vai falar sobre a defesa dos direitos, do autodiagnóstico, que é um direito e é importante, mas para a gente trazer outras reflexões, não só a perspectiva de uma, né? Porque quando você abre um espaço, esse espaço ele é ocupado de várias formas. E isso é muito importante, mas é importante que a gente tenha um pouco dessa percepção de onde é que nós estamos, né? Temple Grandin, naquele livro dela, O Cérebro Autista, ela retrata um pouco isso logo no começo do livro dela. Ela fala sobre essa questão do diagnóstico, né? O diagnóstico do autismo começa a ser mais amplo, né, nesse sentido, nessa percepção do DSM-5, a partir de 2013, e ao paralelo, outros transtornos de saúde mental, transtornos mentais, eles têm uma diminuição de diagnóstico, que eram diagnósticos que eram configurados nesse grupo, e passa, na verdade, a integrar o grupo de características autísticas, né? Então, existe então é aquilo, porque é aquilo, o autismo sempre existiu na humanidade, né? E o caráter dele é genético, se ele é genético, ele está há bilhões, aí, o tempo da humanidade ele está com a gente, né? É uma genética que está no tempo da humanidade, né? E que a gente foi, ao longo dos anos, entendendo de uma forma, né? De uma forma. E hoje a gente sabe que ele se configura de outra forma. Mas essas características, elas vão demandar desse indivíduo ajustes, sempre. E um acompanhamento,
e uma orientação e um olhar, porque é uma característica que demanda muitas vezes cuidado e às vezes fica muito suscetível, embora a mente esteja sã. Entende o que eu quero dizer? A mente é sã. A mente é uma Sim. mente muito fértil, muito que produz muitas coisas, né? Só que tem questões orgânicas, às vezes, aí que se pode se configurar em barreiras, né? Nessa perspectiva, não que o corpo é como que você dá o acesso a a esse estado mais regulatório, você poderia falar isso, né? Dessa forma. Agora, você falou há pouco sobre as discussões sobre autismo e autistas nas redes sociais. Eu estou nas redes sociais há 9 anos, e durante esses 9 anos vi dezenas, centenas de vezes mães e pais de autistas reclamando, mães e pais de autistas severos, graves, né? Reclamando em relação à conscientização sobre o autismo que é chegada na mídia. Reclamam que, e até com razão, que faz sentido, procede até, reclamam que na mídia geralmente chega, quando se fala de autismo na mídia, na maioria das vezes se fala que o autista tem muitas habilidades, é gênio, que o autista fez faculdade, teve ali uma formação acadêmica, e já eu quero deixar claro que não tem nada contra esses autistas, muito pelo contrário, eu tenho autistas que chegou à faculdade, que tem formação, eu acho muito bacana, mas você acha que dessa forma como é colocada, de maneira mais evidente, destacando mais o autista com muitas habilidades, gênio, ou que chegou à faculdade, acaba escondendo, abafando o autista severo, acaba ficando em vantagem na conscientização o autista leve e o autista severo acaba sendo abafado por esse. Como que você vê isso tudo? Eu acho que a única coisa que a gente não podia era competir entre nós, né? Não, isso eu Literalmente. também acho. A única coisa. Eu acho que, de alguma forma, a invisibilidade mesmo é geral, tá? Só a mídia, só colocar o autista leve é uma forma de invisibilizar também o autista de forma geral. Porque se eles colocam o autista leve nessa perspectiva de é uma mente extraordinária e ela venceu tudo e todas as barreiras, significa o quê? Que ela não precisou das mediações? Está Não, invisibilizando não da. foi cuidado com isso, Então assim. é um pouco de ilusão a gente achar que porque fala do autismo leve, que o autismo severo e o moderado não está sendo invisibilizado. É um pouco, eu acho um pouco inocente, É, parte desse princípio. Mas, em contrapartida, realmente a nossa sociedade tem essa questão. Também é um viés, é uma forma também de se falar de que as pessoas são extraordinárias sendo diferentes. E isso é muito bom. Também é uma forma de você dizer que elas podem ter talentos específicos. Então, quando você fala o autista, ele pode ter uma memória extraordinária. Grande parte dos autistas tem. E pode mesmo. E essa memória extraordinária, ela vai estar em todos os níveis de suporte. Dos nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. Essa memória extraordinária pode estar nos três. Ele pode ter um raciocínio matemático, geométrico, extraordinário nos três níveis de suporte. Ele pode ser uma mente genial e extraordinária, não oralizado, sem conseguir se comunicar, sem conseguir controlar as convulsões do corpo e sendo um nível 3 de suporte. O problema é que a gente, na nossa sociedade brasileira, me parece ainda que não entende o que é o autismo, nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Porque a gente tem os casos de muita severidade, com outras implicações também, implicações genéticas, né, já mais severas ali também que são associadas. A gente tem autistas que parecem aos olhos da família, que são as famílias cuidadoras, que são
autistas que estão completamente, como se fala, não tem mais jeito. A gente tem essa perspectiva. A gente tem outros que estão todo dia acreditando que tem jeito, mas estão vendo que como é que eu faço para dar uma qualidade de vida melhor para essa pessoa. Estão lutando, porque depende de muitos apoios e depende de muitos ajustes. A gente ainda procura sempre também ainda, a gente ainda tem pouco conhecimento sobre a questão da comunicação, embora a gente esteja avançando muito na área da tecnologia, da comunicação. Eu sempre penso, por exemplo, na Carly, sabe? Aquela artista famosa. Eu sempre fico pensando nela. Eu tenho uma amiga minha que tem uma filha maravilhosa, que eu comentei sobre ela agora aqui, e eu tenho Nossa, é como se ela sempre falasse, é praticamente quando eu encontro com ela assim, às vezes eu tenho a sensação que até escuto a voz dela, de tão forte a expressão dessa menina, e tudo. Às vezes eu tenho essa impressão. E eu tenho ela é um mistério mesmo, eu tenho sempre muita curiosidade, eu sempre fico pensando nela, sempre que eu penso nela, eu penso na Carly. E eu sempre fico falando, meu Deus, um dia eu tenho a sensação que parece que vai acontecer isso com ela, que a gente vai conseguir achar uma ferramenta para ela conseguir se comunicar e se reequilibrar, e se reorganizar o corpo, reaprender. Assim como eu fico pensando, por exemplo, veja a Carol, né? Que exemplo, né? Ela tem um organismo tão diferente, né? Quantas pessoas, quanto conhecimento ela passa para nós acerca do que é a comunicação, do que são, né? Do que é essa forma. Eu acho que o grande mistério dessa questão toda é a gente compreender o que é a comunicação, o que se configuram os comportamentos, né? O que é a rigidez mental, gente? A rigidez mental é uma coisa muito, muito séria no autismo. É muito sério. Porque a rigidez mental, ela não faz parte de uma escolha. Ela não é uma escolha da pessoa, escolho ter rigidez mental. Não, é um caminho de aprendizado do cérebro, é um caminho que o cérebro ele entende aquele aprendizado, a construção daquilo de uma determinada forma, sabe? Então, para você mudar trazer uma outra compreensão, um outro entendimento, um outro comportamento sobre determinada coisa que está acontecendo, você tem que mudar a estratégia. Porque esse cérebro precisa não é reaprender, ficar achando que a gente fala as coisas de forma pejorativa, diminuindo as inteligências, não é isso, nem as capacidades. É reaprender mesmo, sabe? Eu não esqueço, quantas vezes na minha vida com o Vitor eu não bati muito de frente para mudar os comportamentos rígidos dele, a rigidez mental dele. Porque eu falei, eu tenho que começar a criar outras formas desse cérebro, estabelecer outras coisas que não venham a prejudicar a integridade física dele, nem a minha, e nem a de ninguém. Porque quando esse menino estiver mais velho, se ele continuar com esse padrão de comportamento de rigidez mental, eu faço o quê? Quando ele tiver 1,80 m de altura. E hoje, eu consigo, de alguma forma, a gente vai usando estratégias também para isso. Determinado tipo de coisa. Então, a gente precisa saber o que são essas coisas na vida dos indivíduos, dessas pessoas. Né? A gente, como mãe, como pai, como cuidador, pessoa que ama, como educador, que é o lugar que a gente está falando, a gente tem que saber que a gente tem que... Essa é a nossa parte, né? Eu penso, da responsabilidade parental, do cuidador. Como é que a gente pode ajudar nessas perspectivas, né? Eu me preocupo muito essa responsabilização, né? Eu, por exemplo, o Vitor foi ter um tratamento mesmo especializado, direto, assim, vamos dizer, né? Essa coisa assim, a partir dos 10 anos de idade, né? Antes a gente teve algumas orientações, ele chegou a passar por psicoterapia, mas foi uma coisa pequena, até uma vez por semana, né? Era a gente que fazia todo o trabalho, né? Com as informações que nós íamos tendo, a gente fazia um planejamento para ele de trabalho, de atividade, muito trabalho junto com a escola, muito trabalho junto com a escola. E foi na escola que ele foi se desenvolvendo e a gente foi levando as informações especializadas que nós tínhamos ali, das leituras que eu fazia, das terapeutas que já o atendiam, e aquela coisa, e a escola, não, você tem que ouvir, a gente tem que aprender, não, a terapia é o seguinte, não vai ter terapia na escola, a gente vai ver qual que é
e mediando não, escola, não, escuta, é assim, a gente está fazendo esse trabalho, a gente tem que integralizar, o desenvolvimento é integral, não adianta aqui, outro acolá. Você vai vivendo um monte de coisa nesse meio do caminho para fazer essas conquistas acontecerem, né? E elas tem o desenvolvimento, tem uma época que eles desenvolvem muito, tem uma época que parece que ele fala, nossa, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Será que eu estou fazendo tudo certo? Eu acho que essa coisa também é muito complicado, a gente está sempre com essa sensação, né? De que está fazendo, estamos fazendo. Mas eu acho que é isso, a busca pela autonomia, né? O Victor, por exemplo, agora a gente está treinando, né, a independência dele nessa perspectiva mesmo. Vamos ao mercado? Então começa com uma demanda, né, Elisa? Vamos ao mercado? Qual é a demanda? Vamos aprender. Qual que é a demanda que começa? Você sempre vai lá, gosta do pãozinho? A fila da padaria é sua, pode ir. Começa indo, né? Começa indo, começa percebendo, começa todo dia, começa a dar, passa um mês, passa 2, não tem problema. Quanto tempo que você vai naquele mercado lá? Vai naquele mercado a vida inteira, né? Porque você é vizinho. Então vai naquele mercado lá, então leva, vamos lá, a sua vez, como é que é? Ah, 5 foi muito bom, 5 foi isso aí. Até que uma hora, filho, faz favor, a mãe tá aqui no açougue, você pode ir ali na padaria ali, por favor? Ele me olhou com uma cara. Falei, pega lá, por favor, 10 pãezinhos, tá? Obrigada, a mãe tá aqui na fila. Ele olhou, chum, e foi. E é isso, e a gente tem que achar que é isso. Daqui a pouco é sozinho, tá sozinho. Ele foi agora, a coisa mais espetacular, por exemplo. A gente foi buscar um edredom nosso, fui lavar. Até vou depois publicar isso aí no Instagram. Precisou ir lavar, e na hora que ele foi comigo, né? Falei para ele, ô filho, vamos lá comigo, lá na lavanderia, né? Levar isso aí. Aí quando eu cheguei lá, olhei, o caminho na lavanderia é um caminho bom, bem aqui no nosso bairro mesmo, né? E a lavanderia boa, assim, sem muita gente, sem muita confusão. Aí, conversando com o atendente, qual que é o nome de vocês? Ah, ô Vitor, você não pode fazer essa força aqui para a mãe vir buscar esse edredom na quinta-feira, não? Daqui uma semana? Aí ele só me olhando assim, né? Sim, tudo ele fala assim, né? Foi ótimo, sim, sim. Aí eu falei, então Não faz fala seu não muito, cadastro aí. é assim, Sim, sim, aí faz é seu bom. cadastro aí. O rapaz já dali já sacou o jeito do Vitor diferente também. O Vitor mesmo que passou o endereço. Falei, fala seu endereço. Falei, endereço. Aí, com aquele silêncio, falei, fala, filho, com o endereço de casa. Ele, um esforço danado, falou. E beleza, eu falei para ele, agora é isso, filho, agora você vai vir sozinho buscar esse edredom. E foi muito massa, ele foi. Ele foi. Levou, falamos sobre isso, na semana ele foi. E Que sabe o bacana. que aconteceu? A coisa mais É, maravilhosa do mundo. Ele foi, pertinho do horário de fechar, eu liguei na lavanderia e falei, vocês estão, o meu filho tá indo aí buscar o edredom. Ah, claro, não, a gente espera. Eu falei, obrigada, ele tá chegando aí. Obrigada, atenção, tchau. E desliguei, né? Tal. Ele foi, quando eu voltei, eu falei, aí, foi tudo bem? Ele, sim, agarrado ao edredom, foi uma emoção. A mãe aquilo, né, chora, né, sabe bem, né? Deve imaginar. As pessoas devem imaginar isso. E viu, coisa mais com linda, esse certeza. moleque andando na rua, indo lá e voltando. Então, e aí eu falei, aí você entregou o ticket? Deu tudo certo. Na hora que eu falei ticket, a gente treinou essa história do ticket. Ele pegou e enfiou na mão assim, pegou e me mostrou. O ticket e o dinheiro. Ele foi embora sem pagar. Ele não pagou? Não pagou. Putz, E aí? eu falei, meu Deus, meu filho. Bom, meu Deus. E aí que agora é só na segunda-feira mesmo, que a gente foi sábado lá, vou saber a cena dos próximos capítulos. Eita, mas ele não pagou porque esqueceu ou ele se confundiu em alguma situação? Eu tenho certeza que ele esqueceu, porque é uma demanda, né? Sim, O foco sim. dele, a missão era buscar o edredom, né? Voltar com o edredom para casa, né? E ali deve ter rolado alguma coisa, a gente só vai saber depois, né? Na Mas, segunda-feira, que a gente vai lá na desculpa. lavanderia. Mas veja só a coisa, né? Eu Hum. acho que entra aí também o ambiente, essa questão de eu ter proposto isso ali na frente, quer dizer, os atendentes ali já, de alguma forma, também já entenderam que o Vitor tinha uma demanda ali mais específica, né? Então, certamente ali naquela hora, essa situação foi mais mediada nessa perspectiva. Eles têm o telefone da minha casa, tem o endereço, né? A lavanderia a gente fez o cadastro.
Deve ter tido uma mediação também daquele espaço ali, que eu não sei qual foi. E que eu vou entender essa mediação na segunda-feira, né? Mas você Então, sabe que eu vou te... Desculpa, eu vou te contar uma coisa rapidinho. Você falando agora do Vitor, eu não sou autista, acho que não. Mas eu já fiz isso diversas vezes, de comprar as coisas e sair sem pagar. Paguei em bico, porque eu não sou autista, não tem nada a ver com a história do Vitor. mas E só que eu você sou está muito ligado. distraído. Às vezes eu pego a coisa e começo a conversar com um e com o outro. E aí a pessoa, ô moço, você não pagou, tal. Diversas Eu já vezes fiz isso aconteceu isso também. comigo. Já fiz isso também num cabeleireiro. Foi ótimo. Saí quando eu tava lá no final, o rapaz, nossa, você não pagou. Eu quase morri de vergonha. Ah, que vergonha. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Ele preocupado com a demanda dele, né? Ele tinha uma missão. Ele sabia que ele ia voltar, né? Com o edredom e tudo bem. E aí eu falei para ele, não, e ele ficou super constrangido, ele ficou tipo, vamos lá, vamos lá. Eu falei, não, filho, já fechou, vamos tentar, vamos ligar e tal. Então, na segunda-feira, agora, amanhã, ele tem esse compromisso dele. Mas esse que eu quero te colocar, eu acho que a gente, nesse momento, inclusive, que a gente está dentro dessa situação de pandemia, a gente tem uma comunidade que está muito completamente sem usufruir dos seus direitos, literalmente, né, Eliseu? A nossa comunidade autista se constituiu em instituições especializadas, né? Todas as que estão, né? Das instituições especializadas que existem, a gente tem uma superdotação, no sentido de que você não tem vaga, né? Não é que é superlotado só lá dentro. Tem um número grande de pessoas sendo atendidas, mas não existe possibilidade de vaga, novas vagas, porque não se tem alta, são terapias contínuas, né? Porque o processo de desenvolvimento contínuo. Você não tem os equipamentos ali, a gente tem os equipamentos de saúde aqui, de acesso à população, e aí foi se constituindo que qualquer coisa que não sejam nesses espaços especializados não serve. Isso é a pior coisa que as pessoas poderiam levar à frente nessa ideação de que o que não é ofertado no espaço especializado de autismo não serve. O conhecimento especializado, tem que ser já um conhecimento pulverizado, transverso, né? Ter a capacitação. Não existe só um tipo de terapia, de metodologia, que a gente tem um plano terapêutico singular, que é um protocolo, que tem que ter um objetivo, a forma de se implementar isso daí, quais são as estratégias que tem que ser revisado sistematicamente, tem que ter supervisão sobre a aplicabilidade desses processos, né, dessas terapias de habilitação e reabilitação que estão sendo implementadas. Então, você tem essas ações que precisam estar sendo contempladas nos espaços de atendimento de saúde. Os espaços de atendimento de saúde têm obrigação já de fazer uma política intersetorial. Então, não dá para a gente estar num espaço de tratamento, qualquer que seja ele, se é um equipamento da assistência social, e esse equipamento da assistência social não tem uma interlocução com a área da saúde mental e nem com a educação, por exemplo. Porque, observa o que eu coloquei agora para o seu colega que entrou aqui na live. Né? Se o filho dele estiver no ensino público, tem como acionar, suponha, não sei se o filho dele tinha tratamento, ou tratamento através do SUS, mas você percebe, você tem como acionar outras articulações para garantir um trabalho conjunto de rede. E esse trabalho de rede ele é muito importante. A gente vive um problema muito sério, porque a gente nunca teve nada, literalmente nada. A saúde, a vida inteira foi não sabe lidar, a educação também não sabe lidar, assistência social zero. Então, o autismo sempre ficou num vão, né? Num lugar que ninguém... A primeira política de saúde, de atenção para a pessoa autista aconteceu em 2015. Ela acontece em 2015 e ela deixa de ser investida, ou seja, pulverizada e implementada. Ela iniciou o processo de implementação, mas ela não foi mais sistematicamente sendo revista e ampliado esses serviços dos últimos 5 anos. 2017, 2018, acabou o investimento. Uma coisa que estava sendo implementada, né? Você veja só.
né? A gente tem um protocolo, por exemplo, de atendimento aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, de 2013, um protocolo muito bom. Tá? Foi um trabalho feito de todas as universidades daqui de São Paulo, que tem um trabalho muito forte, humanista mesmo, tem um viés também comportamental, não tem problema nenhum, mas um trabalho muito bem feito, e considerando outras tantas terapias, mas todos os trabalhos voltados ali, porque a terapia comportamental não é a única, tá, gente? A gente precisa abrir a mente quando a gente fala de evidências, de estudos, evidência científica, né? Ela não é a única, né? Existem muitas terapias e outras terapias também que são aplicadas e que têm os seus resultados e são reconhecidas pela área da psicologia, né? Né? Bom, é um protocolo muito bom, feito ali numa parceria das principais universidades nossas aqui de São Paulo. E a gente tem, por exemplo, a questão da ação civil pública aqui em São Paulo, que é uma ação civil pública que é validada desde 2000, né? Do ano de 2000. E aí, quando você entra para solicitar para o Estado tratamento, você tem o viés, 2 canais aí, ou você entra pela ação civil pública, né? Ou você entra pelo sistema de equipamento do SUS, seu filho foi lá na UBS, foi encaminhado, e aí vai ser encaminhado. Nesse processo, por exemplo, a gente são 17 mil autistas, né, que estão nessas instituições especializadas, que são as escolas especializadas, então. Mas então a gente configura um número X de atendimento que não tem como ampliar, porque quem está lá dentro não sai. E você não investe na rede, né? Você não investe na rede. A rede, ela é uma rede que não recebe investimento, não recebe a sistematização das capacitações, dos acolhimentos, da ampliação desses acessos. Então, e quando se configura em serviços, não são serviços que atendem exatamente ao plano terapêutico singular. Por exemplo, que é uma coisa só que faz. Faz uma coisa, mas não faz outra. Faz um não sei o que, mas não faz não sei o que lá. Não, e quando a gente precisa pensar na sistematização da rede de apoio, né? Rede de apoio. Então, o plano terapêutico singular, ele envolve essas questões todas, né? Então, a gente precisa. Tem muita coisa para a gente trabalhar na ponta, sabe? Porque eu ando, por exemplo, aqui em Ipiranga, a gente tem o Centro Sera aqui de reabilitação. Eu tô doida para ir lá. Sempre que eu passo lá, eu soube dele há algum tempo. Mas eu quero saber quem é que está lá, se tem autista lá, se não Deixa eu te tem. perguntar uma coisa. É o autista do bairro. Sim, deixa eu te perguntar uma coisa que me Centro de ocorreu agora. reabilitação, sabe? Sim, desculpa, eu cortei você. Imagina. Você conhece a realidade dos autistas severos institucionalizados, né? Em Alguns. clínicas, hospitais psiquiátricos, enfim. Alguns. Na verdade, eu conheci, né, posso dizer que eu vi, né? Não conheci, não. Mas eu conheci no centro do CAISM ali, no Hospital Psiquiátrico do CAISM, Na estavam Vila Mariana. internados 5 autistas, né, da Vila Mariana, 5 autistas, né? São os famosos 5 autistas do estado de São Paulo, né? E Sim. eu conheci algum deles, vi algum deles. E vi no processo, inclusive, do trabalho que o ambulatório fazia, e eu os vi, os 3 deles, no carnaval de rua que tinha lá no trabalho do CAISM, né? Do Mas isso ambulatório. lá dentro, não na rua exatamente. Carnaval de rua, não pode dizer. Dentro do ambulatório, é isso. Não, foi porque o ambulatório fica numa rua assim, atrás do hospital, e a gente fez um carnaval de rua ali na rua. Isso Carnaval foi em mesmo, que ano? e Isso foi quando? e tudo, foi a coisa mais emocionante. Eles estavam. Isso faz Nossa, tinha quanto tempo? um rapaz bem grande, Oi? e ele estava com os enfermeiros e com a equipe em volta, assim, ele ali no carnaval. E me Rapaz bem parece grandão. que já Hein? 3 deles não estão mais no hospital. Parece que eles foram encaminhados, né, para um espaço que não é um hospital, né? Você falou que tinha um rapaz bem grande. Eu lembro. Um deles era um rapaz grande. Me Eu lembro vou te bem. contar uma coisa. Eu vou te contar uma coisa que você não sabe, mas que vai te surpreender.
Esse É. rapaz grande da Vila Mariana é o meu enteado, é o Lucão. Jura? Foi ele Juro. que foi lá na rua, ali no carnaval? Sim, sim. Rapaz, eu chorei tanto. Isso me Ele é deixou bem grandão, né? Bem gigantão, né? Bem, anda todo. enorme. Rapaz grande, alto mesmo, grandão, me lembro assim. E de ser um rapaz bem grande. É o Lucas E eu me Gerson, lembro é o meu que enteado. tinha uma enfermeira, tinha pessoal da equipe, que também é Sim. da equipe, que alguns terapeutas que eram também terapeutas do Vitor ali, no ambulatório, né? Do CAIS, que é onde o Vitor faz o tratamento no ambulatório. E isso foi muito impactante para mim, porque eu falei, Ele, ele ainda, ele ainda está lá, ainda daqui um mês, pouco, 2 meses, a gente vai para Minas e vamos levar os dois para lá. Porque você sabe, né? Eu tenho um filho autista e um enteado autista. Os dois é Lucas. O meu é Lucas Gabriel e ele é Lucas Gerson. E o Lucas Gerson ainda está lá, mas daqui uns 2 meses, 3 meses no máximo, a gente vai tirar ele lá e vamos embora para Minas. Construímos uma casa e grande vocês lá e vão vai ser muito conseguir legal. um lugar que não é um hospital, né? Oi? Vocês vão Eu não ele entendi. vai para um lugar que não é um hospital. Não, na realidade eles vão morar com a gente, né? Vai A ficar aos gente. cuidados de vocês. Oi? Vai ficar aos cuidados de vocês. Sim, aos nossos cuidados. A Isso gente é já um ponto conseguiu a. muito grande, Eliseu. Agora, o que precisa muito ir atrás da proteção dos direitos dele para garantir Com as certeza, mediações que vocês precisam, os apoios. com certeza. Urgente, né? É, Você falou, tem que ir atrás desse processo, né? você falou da Tem que doutora. acionar. Sim, perdão. Não, eu acho que nessa transição, dessa saída dele, vocês já irem acionando os mecanismos para onde vocês estão, né? Com Para certeza. tentar fazer alguma operação mais casada, alguma coisa que vocês já cheguem em Minas Gerais, né? Você está comentando A isso gente agora? conversou, inclusive, com o pessoal de lá, com o CAISM, para ter alguma coisa em relação à assistência a eles, né? Porque, assim, nós vamos cuidar deles, mas precisamos de, em algum momento, assistência profissional, né? Não é o caso que vamos Com abandonar certeza. tudo, Não, entendeu? tem que estar no ambulatório, ele tem que estar no ambulatório, fazendo terapias, as terapias que ele necessita, as terapias Sim. que o corpo de profissionais, né, entende que são as terapias que ele precisa ele continuar, ou dar continuidade também, né? Eu vi outro Porque dia, você escreveu no Face, os 5 famosos autistas do CAISM, e eu associei, por isso que eu te perguntei que agora. coisa, Aí, quando então, eu você falei falou, isso mesmo. Falei porque aí, quando você, eu vi aquilo é uma coisa que fez para mim acreditar cada vez mais em tudo que eu acredito, sabe? Aquilo aí você falou fez da, eu acreditar. sim, aí você falou da Rosane, eu conheci ela exatamente lá, porque eu era coordenadora lá. E eu A me gente conversou lembrei diversas vezes, também, reuniões. quando eu falei sobre isso lá, eu me lembrei quando no carnaval desse ano aí, que foi uns 3 anos atrás, mais ou menos, Hum, eu lá, na hora que eu vi, eu me lembrei de uma reunião que eu participei, no começo, meio no começo, assim, até do meu ativismo, há uns 6, 7 anos, uns 7 anos atrás, de uma reunião do Conselho Estadual de Saúde, eu acho que foi alguma coisa, e que tinha uma discussão lá do caísmo e da internação dos meninos lá. Tinha uma discussão no conselho bem forte, ali foi uma discussão bem calorosa, eu me lembro de ter presenciado essa discussão. Então, isso foi um assunto que ficou para mim, né? Quando eu vi, então, ele que é o Lucas, né? Que você está me contando que é o Lucas lá isso. na rua, isso me impactou muito, né? Mas eu acho que a gente precisa, falando disso, né? Então, precisa fazer esses ajustes dos acolhimentos, entender o lugar que vai, acionar o que vocês têm de direito, o que ele tem de direito. É isso. É olhar o que ele tem de direito. A gente tem que olhar reconhecendo o que ele tem de direito como um direito dele. É um direito dele. Então, é educação? Porque a gente fala, não, mas esse cara não precisa de educação. Peraí, mas a educação tem um compromisso aí. Ela tem um compromisso de começar algo que ela nunca fez. Porque não é um compromisso porque ela
Quer. Não. É moral? Tá. Pode ser, a educação pode ser imoral se ela quiser. Ela foi durante muitos anos. Ela foi porque ela negou acesso. Pronto. Só que agora ela tem o dever legal. Ela não pode mais não fazer. Então você pode começar a falar, ei, escuta aqui. E a educação? Vai fingir que ele não existe? Vai fingir? Não, ele existe. Agora, mas não tem lugar. Vai. Não tem, mas vai ter. Não tem, vai ter que ter. Por que não tem? Eu faço o que eu aqui dentro da minha casa? Que saúde eu tenho para eu sozinho ser a pessoa responsável por uma pessoa que precisa de apoio, de demandas, de apoio. Ela tem direito a isso. Ela tem direito às mediações, ela tem direito aos apoios, ela tem direito a isso. A nossa Agora, falando... força, a nossa Sim, força tem que ser para, eu acho, né? Porque a gente tem que tirar força nem sei de onde. Mas é tentar fazer com que esses órgãos se responsabilizem pelo que eles têm que fazer. sim, com certeza. Agora, falando em educação, inclusão escolar, eu já vi muita gente dizer, assim, que mesmo se o autista não conseguir acompanhar o aprendizado, as aulas, assim, a própria situação da inclusão já é importante, não exatamente a alfabetização, né, acompanhar, porque, assim, há muitos casos, inclusive, eu tenho um caso, assim, na família, o meu irmão, por adoção, ele é autista leve. E ele chegou ao segundo grau, é segundo grau que fala, né? É, o Eu ensino acho que é médio. isso. Oi? Ensino médio. Ensino médio, desculpa, eu sou Eu também sempre confundo. Agora que eu tô o aprendendo pessoal mais. antigo falava segundo grau, né? Eu ainda Eu parei no também, tempo de sempre pegar falei de segundo segundo grau. grau. Ensino médio, desculpa. Então, Mas eu o, o, também falo, viu? Eu só aprendi a falar ensino médio por causa do Vitor. o Todo meu irmão ensino médio chegou. do mais velho, do Luca, eu falei colegial, todo. Colegial, o cara falava, olhava pra mim e falava, nossa, minha mãe, não tem jeito. Ensino Aí, médio. aí aconteceu com o meu irmão, que acontece com muitos autistas. Meu irmão chegou ao ensino médio com um aprendizado de primário, e tem muitas crianças do primário que sabem mais do que ele. Você acha isso, mesmo assim, você acha importante, é válido isso ou não? Precisa repetir o aluno, para ele aprender, acompanhar? Essa é uma questão, né? Primeira coisa, a gente tem várias questões aí que envolvem essa sua pergunta. Grande parte dos autistas seguem sem acesso, vamos dizer, a conteúdos por negligência. Negligência dentro da escola. Acha-se porque começam outras demandas, né, de aprendizagem mais complexas e se desiste. Se desiste desse aluno, né? E essa desistência também ela acontece já na infância lá. Já na filhinha que ele deu para, que nem eu falava, né? Eu sou terrível, tá? Não pensa que eu sou politicamente correta, que eu não sou. Eu falava, ó, se o Vitor der defeito, gente, é o seguinte, vocês vão ter que resolver o problema. Ninguém vai me ligar. Então é assim, o Vitor não tá ficando na filinha, tá mordendo o braço, tá batendo a cabeça na parede, a gente vai achar um jeito de ensinar a ficar na filinha. Vamos ver. Vai levar o quê? 5 meses para ficar na filinha? Vai levar 5 meses, não tem problema. Ele levou 3 meses para entrar na sala de aula. Ele assistia na porta, no chão. Falei, beleza. Você acha que a diretora falou para mim, tudo bem? Eu falei, tudo ótimo, não me incomodo. É isso. Primeira coisa, a gente precisa pensar nisso. Segundo, todo processo, a gente precisa parar de achar que o processo de aprendizagem, ele não ocorre, né? No processo de interação social. As demandas de autorregulação, de compreensão de cotidiano, de interação, de organização, de planejamento, de autorregulação, são processos fortes de aprendizado. São, principalmente para pessoas com dificuldade e déficit nessas áreas. Então, a questão é só para socializar. A gente não pode vulgarizar os processos de desenvolvimento humano. Alto lá. Alto lá. Só socializar, não. É socializar. Porque a gente está deixando... Tem criança que está, a partir dos 10 anos de idade, fica dentro de casa e não sai até os 17, 18 anos. É isso que fazem com os autistas severos.
As famílias fazem isso também. Por quê? Porque a escola faz o quê? Ou qualquer que seja o lugar, o espaço. Eu conheço várias mães que têm suas filhas ali com situações que têm filhos severos, que as instituições especializadas também não ficaram, não. Tá? Então, a gente precisa entender. A socialização, para todo indivíduo humano, é um processo de aprendizagem e ela tem que ser feita, tem que ser desenvolvida desde pequeno e é um processo, é uma via de mão dupla. Porque é difícil mesmo se desenvolver quando você tem déficits nessas áreas, ou transtornos, ou desequilíbrios, qualquer nome que você queira dar aí, técnico ou não. Agora, existe uma Então, questão muito traumática. tem que fazer e tem que planejar e tem que saber como vai ser. A questão do problema da alfabetização. A alfabetização é um problema, já um problema sério na educação brasileira. Ponto. Então, a gente já começa daí. A pessoa com deficiência intelectual, ela é tida como incapaz. Ponto. A pessoa com autismo, então, que tem problemas comportamentais, de comunicação, que interferem em comportamentos também diferentes, elas são totalmente ou 100% excluídas dos processos de aprendizagem. Em qualquer área, qualquer escola especializada aí, tem das escolas mais importantes, você vai qualquer área, eles não têm um conteúdo, eles não têm conteúdo escolar. Não existe. Porque e já vi mãe lutar, falar em conselho, falar, por favor, assim, a menina sedenta para aprender a ler e escrever e passar daquele conteúdo da primeira. Como é? Que é o conteúdo assim do primeiro ano do fundamental, lá do segundo ano. A mãe sedenta, a criança sedenta, a menina sedenta para aprender as coisas. E a instituição falou: olha, a gente não vai mudar o nosso padrão por causa da sua filha. Opa, como assim? Por causa da minha filha? Não é minha filha. É o direito. É isso que eu falo. Então, a gente está fazendo o quê? O direito negado. O direito à estimulação, ao aprendizado, por quê? Liseu, vou contar. Até acho que a idade dos 9, 10 anos do Vi, muitas vezes eu fazia esse questionamento, sabe? Chegou a passar na minha cabeça uma vez. Eu me lembro que eu pensei, pô, o Vitor é um menino que sabe, não sabe nem atravessar uma rua sozinho, talvez não saiba com 14 anos atravessar uma rua sozinho. Olha só. Por que ele vai aprender isso aí, geografia? O que eu estou fazendo com ele, com meu filho? Eu determinei que ele não tem direito? Porque eu determinei que ele não vai saber nem atravessar uma rua sozinho aos 14 anos? Então, porque ele não vai saber usar o banheiro? Ele não vai ter direito a estar lá, a continuar, a ser oportunizado para ele o aprendizado, até a gente achar uma forma de fazer, de compreender como é que... É continuar achando uma forma disso acontecer. A gente tem muito conhecimento especializado hoje que tem que estar dentro da escola. Então, nas escolas, no centro, em ambas as escolas, as escolas especializadas no Brasil e as instituições especializadas, elas são muito arcaicas, muito. Elas não sabem, não sabem. O princípio da acessibilidade não existe. A gente está lá, a gente está muito vivendo separado das conquistas, dos diálogos, desse enfrentamento que a gente precisa ter, que é sair desse espaço de proteção 100%, porque esse espaço de proteção, ele traz uma proteção específica ali, na sensação de que a gente tem uma sensação de pertencimento, de que conseguimos dar uma qualidade de vida, e muitas vezes esses espaços melhoram a qualidade de vida específica mesmo dessas pessoas, né? Porque você sai daquela situação de perigo, né? Ou de não estímulo que se vivia fora. Mas a gente só está aqui separado. Então, e não adianta, você vai tentar colocar isso no Brasil todo e não tem como implementar no Brasil todo. Você precisa fazer o contrário. Esses locais precisam abrir, ampliar, para garantir
que os mais severos, por exemplo, como é o caso do seu, vá para um espaço como esse e comece a fazer um trabalho ao longo da vida. Porque o seu menino agora tem 25, 26 anos, por que será que ele não pode começar a ir conquistando, ou talvez, quem sabe, ele com um trabalho específico, aos 45 anos, ele não esteja aí tendo condição de ter um trabalho, um emprego apoiado, descobrindo algum tipo de talento que ele possa ter. Não estou falando dessa coisa de ser o genial, não. Tem o talento dele, gente. Ele pode ser uma pessoa que, sei lá, que vai trabalhar com a mão, manual, vai ser um carpinteiro, vai ser, sei lá, pode ser até um escritor, por que não? Ou a Carly, quem vê aquela menina, a Carly, que batia a cabeça na parede daquele jeito, aos 14 anos de idade, ia ser uma escritora aos 20? É verdade. Então, a gente precisa saber que o mundo é muito mais do que isso, que foi dito para nós que tem. Você me contando isso, me veio uma coisa agora, uma lembrança, uma experiência impressionante que eu tive, uma experiência pessoal. Há uns 3 anos e meio, eu conheci um autista aqui nas redes sociais, no Facebook. Um autista que escrevia muito, tal, e eu nunca tinha tido contato direto com o autista leve. Tinha amizades virtuais, mas falei, não, eu preciso começar a ter contato direto com autistas leves, para conhecer melhor do autismo em primeira pessoa, embora eu considere muito quem estuda sobre autismo, tal, mas eu queria ver a versão do autista, do autismo no autista mesmo, no próprio autista, né? Aí, nós éramos amigos, somos amigos do Facebook, aí eu falei para ele, olha, eu queria te conhecer pessoalmente, a gente pode se conhecer e tal. Ela pode. Aí a gente combinou o local onde íamos nos encontrar. Eu fui até lá, era inclusive um CAISM, um centro de saúde lá, onde ele faz, eu acho que é CAISM, mas não é Vila Mariana, não, é outro lugar. Não é CAISM, é um lugar de saúde mental lá onde ele faz o acompanhamento. Aí eu cheguei lá, vi ele de longe assim, né, eu só acenou, feio, olhando para o outro lado, olhando para longe e tal, e eu tentando puxar a conversa, falei, caramba, será que vai virar isso aqui? Aí ele agachou, eu falei, tá tudo bem? Eu falei, hoje não estou muito bem, que eu tive uma crise e tal. Aí ele agachou conversando, e eu costumo dizer que você quer ganhar a simpatia e a amizade de alguém, essa pessoa, pressão, não agachar, você agachar também. Ou então, se sentar no chão, você sentar também. É uma coisa que sempre funciona. Você acaba conquistando, convencendo a pessoa. Aí ele agachou, eu agachei também, eu sou ruim pra caramba de agachar, eu fico uns 3, 4 minutos, começa a me doer o joelho. Falei, não, mano, eu vou ter que fazer esse esforço. Eu não vou poder ficar em pé com o rapaz agachado. Aí depois de uns 8 ou 10 minutos, eu tentando conversar com ele e tal, ele falando 2, 3 palavras. Aí começou a conversar, falar e tal. Conversamos bastante aquele dia, aí passou alguns meses, teve na Avenida Paulista aqui, né, a conscientização sobre autismo, eu convidei ele para ir. Ele falou, mas eu faz muito tempo que eu não saio de casa, não sei, talvez você vai estranhar meu jeito. Eu falei, não, mas não tem problema. Aí eu comprei uma camiseta da conscientização do autismo para mim e outra para ele também, todo bonitão e tal. Fui lá buscar ele um dia e ele veio de metrô, no centro, todo de lado. Ele dizia que fazia muito tempo que não tinha saído e nunca tinha ido na Avenida Paulista. Aí quando chegamos lá, eu mostrando, olha o movimento, há muita gente, né? E ele ficou admirado com os edifícios, os prédios e tal. Aí, beleza, a gente foi conversando. Aí foi passando o tempo e tal, a gente se encontrou mais uma vez. Aí agora, para resumir a história, esse mesmo autista, hoje em dia ele casou, ele faz curso de medicina. E quando eu vi à primeira vista, a impressão que eu tive dele é que era praticamente um autista severo, que não ia ter, como quem diz assim, não ia ter muito futuro. Poxa vida, ele não comunica, ele é meio paradão assim, sabe? Não é que eu pensei assim de forma
preconceituosa, mas assim, a avaliação que eu fiz a princípio não era de alguém que ia se casar, ia se chegar a uma faculdade, então foi uma experiência muito marcante para mim, né? Do começo, desde quando eu encontrei ele, agora eu tenho ele, ele é estudante de medicina, escreveu livros, casou, entendeu? É muito conhecido nas redes sociais, que é o Luiz É. Henrique. Então foi uma experiência muito marcante. A princípio a gente julga, entre aspas, não de maneira maldosa, mas uma avaliação simplista assim, a gente julga de É. maneira errada e depois a gente vê que a gente errou. Mas eu acho, Eliseu, você sabe que eu acho que essa questão desses julgamentos, né? Que nem eu coloquei minha questão com o Vitor, que é o capacitismo, né? Que essas pessoas falam, a gente precisa ter muita tolerância com esses nossos equívocos, né? Porque eles são equívocos também que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu isso, né? Então, quando eu falo que eu acho que, embora o autismo muito é revelado, e é uma coisa maravilhosa nesse processo todo desses anos, é que o desenvolvimento das áreas, das ciências, nas áreas específicas do desenvolvimento humano. Então, o desenvolvimento da fonoaudiologia, da área da comunicação na fonoaudiologia, o desenvolvimento da comunicação alternativa e aumentativa, que é uma ciência que estuda uma comunicação que substitui a oralização ou suplementa, né? Ou adiciona-se, né? A oralização. O desenho universal de aprendizagem, que é um processo também que tem a ver com a adaptação, né, da forma com a qual você vai oportunizar o aprendizado, né, na escolarização. Então, você tem ali também muitas áreas em outros em diversas áreas da neurociência, você tem estudos para desenvolver isso, por exemplo, tem estudos relacionados ao desenvolvimento de função executiva, com leituras, melhoras, você tem outras metodologias que vão sendo ali desenvolvidas, né? Porque você vai conhecendo melhor as áreas, né, da terapia ocupacional, você vai conhecendo melhor as áreas, vai entendendo melhor como funciona esse organismo, e você vai estabelecendo mecanismos, estratégias de ação que vão tendo acompanhamentos, esses resultados vão sendo olhados. Então, você tem um desenvolvimento muito amplo dessas áreas do conhecimento que tem chegado nos últimos anos para cá. E desde a Lei 12.764 de 2012, quando nós fomos equiparados e fomos reconhecidos perante a lei como pessoa com deficiência, então significa que todo direito de uma comunidade da qual nós não participamos até então, dessas conquistas, desses avanços, dessas perspectivas sociais, dessa modificação da compreensão da deficiência, dessa relação do que é deficiência, a nossa comunidade é reconhecida também por esses direitos, como parte integrante. Então, a gente tem aquele vão, Rosane Lowenthal falou sobre um limbo, né? E é bem isso, esse limbo que o autista vivia, né? Onde a saúde não garantia, a educação muito menos, a assistência social também nada, e logo, então, o mercado de trabalho, bom, imagine, outras áreas, né, praticamente inexiste, né? Tanto é que esses polos, essas instituições especializadas se constituem em tudo, é o polo de cultura, é o polo de família, é o polo de lazer, é o polo de esporte, é o polo de saúde, é o polo de educação, certo? Né? Ninguém não se constitui fora. Eu acho que tem essas questões do pertencimento, que é quando você não pertence a lugar nenhum, e você tem também os interesses comuns, né? Você tem lá os grupos, não tem a questão da existência em si, só não é a maior problemática no sentido porque esses locais já existem, né? Então não é a extinção dos locais, mas esses locais eles não podem se configurarem nos locais. Entende o que eu quero dizer? Será? Eles não podem ser os únicos locais. Eles estão dentro do sistema, eles já estão, mas eles são insuficientes e eles não podem mais cumprir o papel do qual eles cumpriam. Porque esse papel do qual eles cumpriam é o papel da sociedade.
Então, se você fica mantendo esse lugar nessa perspectiva de que ele tem que cumprir o papel da sociedade, você está dizendo o quê? Então, quem está aqui dentro não precisa da sociedade? Uou, peraí. Onde é que a gente está nisso daí? Quando a gente, em 2012, que a gente ganha o reconhecimento desse direito, que já era um direito fundamental, pelo próprio direito da dignidade humana, direitos fundamentais constituintes, mas ele é reforçado, explicitado, significa o quê? Que agora a gente não pode mais receber não, como a gente recebia na cara. Então, por exemplo, a educação de jovens e adultos é a educação que os seus 2 filhos têm direito. Vão ter que se virar. Eles têm que se virar para fazer isso acontecer. E essa educação de jovens e adultos que o Estado tem obrigação e os municípios têm obrigação, eles têm que oferecer atendimento educacional especializado. E esse atendimento educacional especializado vai precisar olhar para os seus filhos e garantir que ele tenha o quê? Tratamento. Lá no lugar que precisa. E esse trabalho vai ter que ser feito juntamente com a família, juntamente com o lugar que for fazer o trabalho de educação de jovens e adultos, justamente com as áreas da reabilitação que a assistência social tem que oferecer, o acolhimento que for necessário à família, a compreensão, outras coisas tantas, e se criar uma estrada da vida, um plano de vida para isso. Você entende onde eu estou querendo colocar? Sim, Então, com certeza. a gente precisa, esses locais especializados, eles têm que existir para garantir que essas pessoas que só lá estejam saiam de lá. Saiam de lá. Não é que não. A gente tem que parar de entrar nessa guerra do que é o melhor e do que é o pior. Não é isso, a questão já não é nem mais essa, porque ambos lugares não estão garantindo os direitos. Eles não se configuram, esses lugares especializados não garantem o direito à inclusão. E eles fixam um conhecimento específico que não sai daquele ponto. E a gente não adianta, porque isso vai cuidar da vida de 200 famílias no máximo. No município de São Paulo, do SUS, um espaço especializado, um ambulatório especializado em autismo do SUS, não é do trabalho dos ambulatórios das universidades, que você entra também por outros, também quais são também os viés, também tem, acho que também é pelo SUS. Mas você tem né? Você tem um. Tá? Então, imagina quantas pessoas ali para fazer diagnóstico, para você fazer um plano terapêutico de atendimento, e isso tem que estar nos outros espaços. Tem que estar aqui, que nem eu falei, eu vou conhecer aqui no Ipiranga, eu quero saber o que é que tem ali. Eu não sei o que tem, mas eu sei que tem um ser ali, um centro de reabilitação de terapia ocupacional. Eu falei, opa, peraí. Isso é atividade da vida diária? Será que tem um grupo ali de autista? Não tem? Como assim? Por que não tem? Né? Secretariado da Assistência Social falou que vão implementar 5 centro-dias agora na cidade de São Paulo para pessoas com deficiência. Vão implementar 5. Muito bom. Todos eles têm que oferecer um trabalho voltado para a terapia ocupacional de autistas que estão excluídos, que estão fora. Suas famílias retomem parte das suas atividades. Que essas famílias têm que ter acolhimento, tem que ter reintegração, por exemplo, o mercado de trabalho, tem que ter uma orientação. As políticas públicas, elas têm que trabalhar nessa perspectiva. É verdade. A gente pensar nisso, nessa construção do que vai vir à frente, né? À frente. Não dá para a gente ficar olhando, a gente precisa saber o que é que nós não tivemos, ter muita consciência do que nós não tivemos. Porque a gente também vive essa ausência, né? Eu penso assim, do que não se teve. E a gente não tem como ficar pensando nisso, sabe? Tipo, a gente não pode mais continuar a trabalhar nessa perspectiva de que não se teve. A gente tem que trabalhar na perspectiva de exigir que se tenha.
E o que a gente tem são direitos que se ampliaram já. A gente tem que achar um jeito, porque não e achar um jeito de que a gente consiga fazer essa luta, porque é uma luta, uma estrada difícil que demanda a nossa energia muito forte, que a gente tenha o nosso, que eles tenham os apoios que eles precisam. É necessário. Quando falar de um cuidador, esse cuidador que alivia, por exemplo, o seu trabalho como cuidador, é direito dele ter um cuidador. Então, é o direito dele que tem que sempre vir primeiro, a gente pensa nisso. É o direito dele ter um cuidador. Cadê o Estado que não proveu o cuidador que precisa? O terapeuta ocupacional para te ajudar a ensinar ele a ir ao banheiro, sozinho. Esse trabalho tem que ser feito, não é só você. No papel existe muita coisa boa, mas é necessário trazer a teoria para a prática, né? Isso que muitas vezes eu acho que é o direito, mas então, Eliseu, o direito é a primeira coisa que a gente tem como conquista. E a gente vai abrir mão? A gente precisa... Então, mas a conquista... A gente fala que o direito, a gente conquistou esse direito, mas a conquista é uma conquista que a gente tem que lutar para fazer valer o tempo todo. Não é uma conquista, como quem diz, eu já tenho ela aí. É muito cansativo. Por isso que não dá para achar que a gente está fazendo sozinho, sabe? A gente tem que se juntar os grupos, discutir, participar, achar uma forma de algum lugar, eu acho que nesse meu processo aí, em algum lugar eu procurei um apoio de luta que fosse resultar ação mesmo ali no meu dia a dia com ele. Porque que fosse com um grupo de amigas, com mães, com aconselhamento. Qual foi o caminho que você fez? O que você fez? Ah, é judicial? Tem que ir na defensoria pública? Ah, tem que o quê? No Ministério Público? Ah, tá. Entendi. Quem sabe qual é a carta que escreve? Como é que está? Tem o modelo da carta? É isso. A gente vai apoiando e vai tentando, vai dialogando nos espaços. Vai dialogando, sensibilizando, porque é muito trabalho da gente se sensibilizar e também da gente ter que quebrar concepções também que nós tínhamos acerca de várias coisas e reentender, né? O Vitor também nessa fase, iniciando a fase agora com 18 anos, a fase adulta, também estou reaprendendo, revendo como que eu vou... Puxa, como é que eu posso conseguir garantir para ele as coisas que para ele fazem sentido e vão ser importantes também? Com certeza. Olha, a nossa conversa está muito boa, mas para encerrar, o que está muito difícil, porque está muito boa mesmo a conversa de coração, deixa eu te perguntar, você, na sua experiência assim, de cantora, de musicista, enfim, de música, você teve essas experiências, trabalhou com seu filho com a música e com outros autistas ou não? Não, o Vitor é um menino muito musical, muito. Impressionantemente musical. Mas por influência sua? Ah, sim, eu acho que da minha casa, porque na minha casa a gente morou também muitos anos com meu pai, minha família, né, também, e nós morávamos, meu pai me ajudou durante 7 anos, então nós moramos junto com ele. Meu pai é músico profissional, pianista, e tocava uma média de 4 horas de piano, com certeza, por dia, assim, além dos alunos, né? Mas o Vitor nunca quis, assim, se interessar pela música, como estudo, né? Às vezes que eu tentei. Agora, de uns anos para cá, a gente canta junto, faz uns exercícios juntos, ele permite escutar música o dia inteiro, ele escuta a música o dia inteiro, tem as músicas que ele gosta, a rádio que ele gosta, canta muito, mas ele não... ele não quer que ele não deixa muito eu fazer as intervenções, assim, vamos assim, com ele, não. A música tem alguns autistas, tenho outros, já tive alguns, né? Mas eu dou aula normal, assim, a verdade é que eu dou aula de música, dou aula de canto, então também dou aula para pessoas com outras deficiências intelectuais também, e tal, e também, mas é assim, a metodologia eu vou tentando entender a forma melhor, né, também para abordar, né, de acordo com as respostas que eu vou tendo, mas e assim vou caminhando. A música para autista e pessoas com outras deficiências, ela tem o poder, vamos dizer assim,
de, de envolver, distrair, ou até mesmo de acalmar, vamos dizer assim, de trazer Tem, uma calmaria, um tem certo efeito estudos, calmante, inclusive, vamos dizer na assim. área, viu, Eliseu? Tem estudos na área da musicoterapia, fortes, robustos, de melhora na comunicação, melhora nos comportamentos, melhora da ansiedade, né? A música você tem, porque a música é uma estrutura muito organizada, né? Ela demanda de um, E isso independente de ritmo, independente de hã? ritmo, independente de ritmos. Independente de ritmo, né? Eu acho que o trabalho ele sempre é feito na perspectiva do gosto da pessoa, né? Por exemplo. E às vezes você também precisa estimular outros saberes, né? Por exemplo, a gente tem uma cultura brasileira muito forte, muito ampla, maravilhosa, que é muito maior do que o que se escuta aí na televisão, que eles estão falando que é a música que tem. Então, por exemplo, se suponha que essa música que está aí na rádio, que você escuta, vamos pensar, seu Lucas não gosta, seu filho mais velho. Ele não gosta dessa música que você escuta na rádio. Bom, para ele é uma música que é ruim, ele não gosta. Não gosta porque não faz sentido o ritmo, ele não gosta muito, você super adora. Sei lá, você pode gostar, vamos pensar assim, vamos pensar que você gosta do que você gosta de ouvir. Uhum. Do que você gosta de O ouvir. Do que que eu gosto você de gosta ouvir? de ouvir, mais assim. É. Eu, por exemplo, eu escuto muita música brasileira, muita música. Sim. Então vamos pensar, vamos pegar um cantor. Fala um cantor de MPB que você gosta. É Roberto Carlos, por exemplo. Roberto Carlos. Vamos pensar que o Lucas não gosta do Roberto Carlos por algum motivo. Não gosta da voz do Roberto. Ou não gosta de alguma. Como é que se eu for trabalhar a música com ele fazendo Roberto Carlos, ele vai ficar. Não vai gostar, né? Agora, se eu levar para ele, ou suponha que ele até gosta do Roberto Carlos, mas ele queria, de repente, estar cansado. Às vezes ele fala, será que não tem uma outra música, só Roberto Carlos? Então, a gente levar outras experiências para observar como isso. Esses dias aqui a gente escutou uma música bem árabe aqui. Nossa, o Vitor veio de onde ele estava, do fundo da casa, e ficou rodeando a gente com um sorriso largo. Ele ouviu, ele adorou o som. A gente falou: ah, você tá gostando dessa música, né, filho? Ele começou a rir, não sei o que, ficou perto da gente. Ele estava gostando do som que a gente estava ouvindo, um som bem diferentão, assim, cheio de nuance, não sei o quê, entendeu? Então você tem. Mas o que acontece? A música por si, ela tem uma estrutura, né? Ela tem uma estrutura que tem que conversar, que não pode estar completamente. Ela não pode estar desestabilizada demais, ela tem uma proposta específica comunicativa, porque ela é uma ferramenta de comunicação, e ela depende de uma estrutura que é muito bem encaixada. Então, você tem um ritmo, você tem uma melodia, você tem uma harmonia, e isso tudo tem que estar dentro de um sistema, de uma estrutura que ela é maleável, assim, de acordo com a música, com a própria criação da arte, né? A música vai mudando, vai para cima, vai para baixo, expande, volta, ela tem todo um movimento. Mas essas engrenagens assim principais, elas estão o tempo todo, não tem nenhuma que tá, elas não se desconectam. Elas estão sempre. Pode ter alguma coisa mais evidente que a outra, mas elas não se desconectam completamente, né? Então, isso vai surgindo efeito dessa estrutura também regulatória, da forma com que você vai fazendo, aí você vai organizando a noção espacial, né? Organizando a noção de tempo, a questão da pulsação, ela vai interferindo também nos processos de concentração, nos processos de estabilização de ansiedade ou de orgânica, né? Não, você ter aquela pressa, né? Você da escuta, o processo, você tem um período, né? Você não tem como adiantar, assim. Uma música, se você quer ouvir ela inteira, você gosta dela inteira, você vai ter que ouvir ela inteira. Você não tem como ficar só, né, pensando nessa coisa de pular os pedaços, né, para repetir. Não tem problema. Eu, quando vou aprender uma música, eu escuto centenas de vezes um trecho, né? Eu escuto uma mesma música 3 horas. Eu sou desse tipo de pessoa, né? Que eu estou aprendendo a música, né? Eu, Então, o quando autista, ele também tem essa coisa também. Mas eu acho que você. Então, a música ela tem um trabalho muito forte, de alguma forma, no desenvolvimento humano, né? Mesmo. Ela interfere no processo
ela melhora mesmo a potencialidade do desenvolvimento humano. Já nos estudos, a matemática, a linguagem, a organização, a estrutura, né, a escuta, ela já, em outras áreas, então, a pessoa autista ela vai dar essas questões também, né? Quando eu era criança, e isso faz muitos anos, quando eu era criança e na adolescência, até hoje em dia, mas antigamente era mais, eu gaguejava muito. Então eu usei muito a música para, em certas situações, assim, me interagir ou quebrar o gelo, assim, para que aí, cantando, não gagueja, gago, não gagueja É, cantando, né? E é. aí eu passei a usar, para gaguejar menos, embora hoje em dia eu ainda não falo fluentemente, mas eu passei a usar vamos dizer assim, essa estratégia, esse artifício de falar meio que esticando, cantando mesmo, né? Às vezes as pessoas acham até que é um sotaque, alguma coisa assim, mas às vezes eu estico a palavra para não E gaguejar a você palavra. E mesmo assim, às vezes eu acabo observou gaguejando. melhora. Oi? E você observou melhora, né? Porque você não gaguejou nenhuma vez, por exemplo, Sim, né? com certeza. Então, não, mas eu tropeço em algumas palavras, mas é exatamente É, por usar essa estratégia que eu estou te dizendo, entendeu? Não que ninguém sim, me ensinou isso, não que eu aprendi isso em algum precisa lugar, foi carregar o algo que celular. Desculpa. É. foi uma coisa Mas que eu é descobri que dava certo. exatamente, são essas estruturas. Então, o estudo da música, ele tem por si já, né? Ele promove mesmo o desenvolvimento de várias formas, né? Já ele realmente promove, né? E principalmente nas áreas da linguagem, da interpretação, de outras. A gente tem casos, né? Assim, tem casos. Assim, eu recebo relatos assim de pessoas falando da melhora mesmo em vários aspectos, né? Não só para autistas, né? Como para outras pessoas, né? Em outras áreas, né? Implica mesmo, né? A música tem esse poder, e eu acho que é uma ferramenta importante, né? Porque ela é uma ferramenta de aprendizagem também, né? A música, para você aprender, também exige bastante concentração, exige percepção do ambiente, né? Do que está ali acontecendo, né? Então, essa questão dessa percepção, né? Do que está acontecendo naquele ambiente, em volta, a música traz também esse aprendizado, né? Dessas Existe, percepções. Então, ela vai produzindo efeitos mesmo. em relação a esses efeitos, existe diferença da música, somente a música e a música com a letra? Ah, eu acho que depende. Eu realmente acho que depende. Não sei te dizer. Eu acho que depende da forma com que é aplicada, porque você pode usar a música com linguagem, né, oralizada, para ajudar na alfabetização. Você pode usar para aprendizagens diversas, você pode usar só para entretenimento, né? Você tem a música com a linguagem, ela pode ter outras funções também sobre a questão da interpretação, porque a poesia da música ela vai trazer para você explicitar várias coisas, né? Uma ideia específica que está explícita e você vai discorrer sobre várias coisas. Então, você pode fazer até uma música para ensinar a fazer um bolo, né? Ou usar, tomar o banho, né? Entendeu? Lava a cabeça, blá, 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 blá. Ou você pode, e que tem funções, tem muitos terapeutas, por exemplo, terapeuta ocupacional, que trabalha com a música, né? Faz isso. Realmente para e a música instrumental ela vai trazer uma outra, vai acionar outras percepções também, né? Outras percepções acerca da composição, acerca da melodia, do caminho, das estruturas, né? Então, é, eu acho que o estímulo às duas coisas são funcionais, né? E você sentir sempre o que é o caminho que a pessoa gosta, né? Por exemplo, você escuta música brasileira aí, música que você colocou MPB. Então, é apresentar estilos diversos, sabe? Cantar junto, ver se gosta. Quer cantar um pedacinho? Sai um grunhido ali. Tem um grunhido ali que está conversando, sabe? Com aquela música. Isso é muito importante, né? São essas valorizações de interação, de organização, de planejamento. Gosta dessa música? Quer de novo? Né? Bate aqui, quer de novo? Não, quer que tira? Tentar as experimentações, né, para esses sinais de comunicação acontecerem, né? Entender como essa comunicação é feita, não sei exatamente
a, a, a comunicação que os seus meninos têm, né? Mas, assim, compreender isso, né? Uhum. Estabelecer, saber, olha, gosta disso, quer ouvir, perceber se fica próximo, né? Quando tá tocando a música, se fica, se afasta, se o volume tá um volume agradável. Às vezes o Vitor escuta o volume hiper alto, hiper alto, né? E às vezes ele pega e não tá a música, toca na rádio a música que ele não gosta, ele pega e desliga, fecha. É. Dali 3 minutos, ele já sabe até que aquela música lá já vai acabar ali. Dali 3 minutos ali, ele acende, liga de novo, assim, o som, né? Eu, E aquela música já acabou. eu não gosto de ouvir música internacional, porque eu não entendo o que o cara está falando, e eu gosto de ouvir o que eu estou entendendo. Eu quero ouvir a letra Melhor, em inglês. Eu não gosto que eu não melhor, entendo. Se eu melhor. soubesse inglês, aí É eu ia verdade, gostar, porque eu estou verdade. entendendo. Mas já a pessoa fala alguma coisa que você não gosta, né? Pois é, de repente está até me chamando de palhaço, de bobo. Você não tá sabendo. Mas, É enfim, verdade. Adriana, falando em música, é bom chamar gadinho em português aqui, que tem muita gente que não sabe, acha que música é feminino de música. Não, feminino de música é musicista. Música é outra. Então, na verdade, musicista Não é pode ser feminino de qualquer música, eu estou pessoa errado que também. faz música. Musicista é feminino e masculino. É a É palavra mesmo, eu feminina, estou né? errado também, estou por Mas fora você também. usa o musicista ou a musicista. Eu achava que musicista era feminino de música, não é, não tem nada a ver. Não, musicista, você fala, fulano é musicista. Aquela moça é musicista, significa que ela estuda música. Ou é Me ensinaram profissional. errado na escola, então. É. Agora, você pode falar, eu sou música. O feminino de músico é música também. Mas é mesmo? Então, se você falar para. Se alguém você falar para mim, Adriana, você é música? Eu falo, sou. É que aí fica esquisito, né? A gente não está habituado a falar, né? Mas eu falo musicista, eu sou musicista profissional. Você vê que eu sempre falo isso? Porque eu sou Aham. uma pessoa que estuda música e faço música profissionalmente. Tá certo, Adriana, muito obrigado por tudo que Querido, você obrigada eu. colocou aqui, Espero. por Foi todas as muito maravilhoso conversar informações. com você, conhecer você, saber que você, inclusive, você é o pai ou é o padrasto do Eu Lucas? sou o padrasto, eu vou te mandar o vídeo que eu fiz lá o ano retrasado, eu fui na festinha de aniversário dele. Tem o pessoal, os funcionários, ele toda alegre cantando. Inclusive, no fundo, tem a Rosane cantando parabéns. A Fico voz dela. muito Eu feliz, vou te mandar o Eliseu. vídeo. Eu Muito vou te mandar feliz o que a vídeo. sua família esteja agora pronta para receber o Lucas de volta Graças a depois de Deus. tantos anos. Isso é muito importante para vocês, para o Lucas. E eu acho que é isso. Vocês não estão sozinhos, né? Com Então agora certeza. vocês têm uma outra estrada a construir, diferente dessa que foi a que vocês trilharam até agora, e procurar a ajuda Graças do a Deus. poder público nessa perspectiva, não vai e procurando essas ações, como que vocês vão se reorganizar, se reestruturar, entender a necessidade deles, né? Veja, garantir essas coisas que a gente falou: o direito à alegria, o Sim, direito à felicidade, o direito à tristeza, o direito a se desenvolver da forma que ele tem que se desenvolver. Né? E a gente não é isso, graças a Deus. nunca pensar o diagnóstico como um diagnóstico fatalista. Isso foi dado para nós como uma opção. E mais do que dado, foi imposto para nós como uma opção. Então a gente agora está tendo que tirar isso, sabe? Expurgar essa. Isso não é a realidade. A gente então vai criar, vamos ver como é que vai ser. Não é fácil, não é Certo. simples, mas nada mas a gente pode conquistar muita coisa. Eles têm o direito a Com conquistar muita certeza. coisa e a gente tem que estar aí. Então, Com parabéns, fico certeza. muito feliz que Muito obrigado. vocês estejam Vamos viver um muita novo tempo. saúde, muita força e nessa nova estrada, Amém. que seja maravilhoso para vocês esse recomeço. Ok, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Teve um amigo autista aqui que perguntou qual é o seu Instagram, porque ele quer saber o final da história do edredom. Do Edredom, eu vou publicar. É Adriana Godoy, ponto voz e arte. Eu vou passar É um para ele. Eu não sei se símbolo, ele ainda é o está símbolo aqui, da mas se ele tiver. acessibilidade lá, não é minha foto. Oi? É o símbolo da Ah, sim, acessibilidade, sim, não sim. é minha foto. Né? Eu não sei se ele ainda está aqui, mas se eu não tiver, eu passo para ele depois. Ele está no meu Tá Insta. bom. Mas olha, um grande abraço para você, para a família, para o Vitor. Obrigada, querida. O Vitor tem irmãos?
Tem um irmão mais velho, o Lucas, Ah, nasceu legal. com 20 anos. É. Tá certo. Um abração para todo mundo aí. Muito obrigado Obrigada, mesmo por tudo. bom. Forte Tchau, tchau. abraço. Boa noite. Forte Tchau, abraço. obrigada. Tchau, tchau.